Você já se perguntou por quê, mesmo com todos os seus esforços, a atmosfera dentro da sua casa às vezes parece pesada, como se algo invisível estivesse tentando tirar a paz? Como se existisse um desgaste espiritual silencioso que mina as relações e rouba a leveza do ambiente? O lar, lugar de descanso e amor, muitas vezes se torna o principal alvo de ataques espirituais. Mas Deus não nos deixa desprotegidos. No livro de Salmos, capítulo 91, e versículos 10 e 11, encontramos uma promessa cheia de esperança. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa palavra é um convite para confiar. É Deus dizendo: eu cuido de você e da sua casa. A tenda representa o nosso lar. É ali que vivemos nossas maiores alegrias e lutas. Mas quando o Senhor está presente, os anjos são enviados com ordens específicas: proteger, guardar, cercar. Deus conhece cada canto da sua casa, cada situação, cada membro da sua família, e Ele promete estar presente e atuante. Fique comigo até o final deste vídeo. Vamos explorar juntos, passo a passo, como tornar sua casa um lugar de proteção espiritual, guiados por versículos que revelam a estratégia do céu para sua família. Não existe blindagem espiritual sem preparação. Assim como um soldado não entra numa guerra sem proteção, nós também não podemos enfrentar as batalhas invisíveis do dia a dia sem estar revestidos espiritualmente. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em sua carta aos Efésios, capítulo 6 e versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não é física, mas espiritual. Ela é formada pela verdade, pela justiça, pelo evangelho da paz, pela fé, pela salvação e pela palavra de Deus. Cada parte dessa armadura protege uma área da nossa vida e protege também o ambiente onde vivemos. Quando um membro da casa está revestido com essa armadura, ele se torna um ponto de resistência contra o mal, um intercessor, um guerreiro que levanta muros espirituais ao redor da família. Revestir-se da armadura é mais do que fazer uma oração rápida de manhã. É viver com consciência espiritual, é vigiar os pensamentos, é escolher a verdade em vez da mentira, a paz em vez da contenda. É estar pronto, dia após dia, para se posicionar como alguém que sabe que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Você já parou para pensar que cada decisão que tomamos dentro da nossa casa, palavras, reações, hábitos, constrói ou desgasta o ambiente espiritual? O livro de Provérbios, capítulo 24 e versículo 3, nos ensina: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Ou seja, a proteção espiritual do lar também passa por escolhas conscientes feitas à luz da sabedoria de Deus. A sabedoria não é apenas um dom intelectual, mas uma postura espiritual. É saber quando falar e quando silenciar. É perceber quando o ambiente precisa de oração e não de discussão. É entender que uma resposta suave desarma a ira e que uma palavra carregada de fé pode transformar o clima de toda a casa. Quando agimos com sabedoria, nos tornamos instrumentos de Deus para edificar e firmar o nosso lar. Sabedoria é também filtrar o que entra em nossa casa: músicas, conversas, programas de TV, amizades, conteúdos online. Tudo o que permitimos entrar contribui para a atmosfera espiritual. Por isso, quem deseja blindar sua casa precisa ser intencional, escolher o que edifica, afastar o que contamina e buscar constantemente a direção do Espírito Santo em cada detalhe da rotina. Você já tentou consertar algo em casa com todas as forças, mas nada parecia funcionar? As tentativas de manter a paz, restaurar relacionamentos, equilibrar as finanças ou simplesmente manter a harmonia familiar pareciam inúteis.
A Bíblia nos dá uma revelação poderosa sobre isso. Em Salmo capítulo 127 e versículo 1 está escrito: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa verdade nos convida a uma rendição profunda. Não adianta fazer tudo certo aos nossos olhos se Deus não estiver no centro da construção. Não adianta vigiar o portão, trancar as janelas, fazer planos e estratégias se o coração da casa estiver distante do Criador. Ele é o verdadeiro arquiteto, protetor e sustentador do lar. Quando colocamos o Senhor como base da nossa casa, toda a estrutura se fortalece. Deus não apenas edifica, Ele sustenta nos dias difíceis, acalma nos momentos de conflito e provê onde há escassez. E o mais bonito, Ele não precisa de muito para agir, só precisa de espaço. Um coração rendido e um lar consagrado são suficientes para que Ele opere milagres visíveis e invisíveis. Quantas portas você já abriu em sua vida? Algumas por escolha, outras por impulso, outras talvez por medo ou carência. Mas e dentro da sua casa? Quais portas espirituais têm permanecido abertas? Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 20, Jesus faz um convite profundo e pessoal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Cristo está à porta, mas ele não arromba, não invade. Ele espera ser convidado. O mais surpreendente é que, enquanto muitas pessoas lutam para expulsar o mal de suas casas, ainda não abriram espaço para a presença de Jesus entrar de verdade. E a verdade é simples. Onde Jesus entra, o mal não permanece. Abrir a porta para ele é fechar para o inimigo. Essa porta não é feita de madeira, ela é espiritual. E se abre com atitudes como arrependimento, louvor, leitura da palavra, perdão, confissão e oração constante. Um lar que convida Jesus a entrar em cada cômodo, em cada conversa, em cada decisão, é um lar onde as trevas não encontram espaço para se alojar. Imagine Jesus caminhando pela sua casa agora. Que áreas você sente que ainda não entregou totalmente a Ele? Quais cômodos, lembranças ou feridas ainda estão trancadas? Hoje é o momento de abrir, de chamar Jesus para dentro, não apenas como visitante, mas como o Senhor da sua casa, porque quando Ele entra, a luz invade e toda a escuridão precisa sair. Você já sentiu que as maiores dificuldades surgem exatamente quando tudo parecia estar indo bem? Isso não é coincidência. A Bíblia nos alerta que há um inimigo atento, esperando brechas. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, está escrito: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Esse alerta é direto. Não há espaço para distração espiritual. A vigilância é uma chave poderosa para a proteção do lar. Muitas vezes, o mal entra de forma sutil, por uma palavra mal colocada, por mágoas não tratadas, por conteúdos que alimentam a mente com medo ou impureza. Por isso, vigiar é mais do que estar atento. É discernir espiritualmente o ambiente e proteger com oração constante. A sobriedade espiritual nos faz perceber quando algo está tentando roubar a paz da casa. Pode ser uma rotina sobrecarregada que impede momentos de comunhão com Deus, ou uma influência externa que aos poucos traz confusão. Estar sóbrio é manter a mente clara, os olhos espirituais abertos e o coração sensível à voz de Deus. Uma casa protegida não é uma casa perfeita, mas é uma casa onde há vigilância, onde há oração ao acordar, louvor no ambiente, cuidado com as palavras e, principalmente, firmeza na fé. Porque quando a fé se mantém firme, o inimigo não encontra espaço para agir, e aquilo que Deus estabeleceu se mantém de pé.
Talvez você já tenha sentido que existem forças trabalhando contra a sua família, mesmo sem saber exatamente de onde vêm. Palavras lançadas, invejas, sentimentos negativos. Mas há uma promessa que precisa ser gravada no seu coração e declarada sobre o seu lar todos os dias. Em Isaías, capítulo 54 e versículo 17, Deus diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Veja, Deus não diz que as armas não seriam forjadas, mas que elas não prosperarão. Isso significa que mesmo que o inimigo tente, não terá sucesso. Mesmo que venham ataques espirituais, mentiras, divisões ou enfermidades, nada disso terá autoridade quando o lar estiver debaixo da proteção do Altíssimo. A vitória é a herança de quem serve ao Senhor com fidelidade. Essa promessa não é automática. Ela é ativada por fé, por oração, por constância espiritual. Quando você se posiciona em Deus, você declara em voz alta: minha casa é território do Senhor, nenhum mal prosperará aqui. E o céu se move em resposta. Você sabia que sua casa não é apenas um lugar de descanso, mas um campo de autoridade espiritual? No Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 19, Jesus declara: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Essa autoridade foi dada por Jesus a todo aquele que crê. Ela não depende de cargo na igreja, nem de muitos anos de fé. Ela está disponível a quem está em Cristo. E essa autoridade deve ser exercida dentro do lar. Muitas vezes, sofremos porque nos esquecemos disso. Deixamos que o medo domine, que os conflitos cresçam, que o desânimo tome conta. Mas Jesus nos deu poder para declarar paz, vida e libertação. A casa é o primeiro território onde essa autoridade precisa ser usada. Quando você ora, unge as portas, declara a palavra e repreende o mal em nome de Jesus, você está colocando em prática o que o céu já decretou. Você tem autoridade espiritual. Não somos vítimas dos ataques. Somos guerreiros com autoridade celestial. Sua voz tem poder quando está alinhada com a vontade de Deus. Use essa autoridade para abençoar seus filhos, para proteger seu casamento, para expulsar toda inquietação espiritual que tenta se infiltrar. O inimigo teme um lar onde alguém se levanta em oração, em fé e em nome de Jesus. Muitas vezes, diante das dificuldades no lar, somos tentados a ver pessoas como inimigas. O cônjuge que não compreende, os filhos que se rebelam, as crises que desgastam. Mas Jesus nos revela a origem de todo o mal no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão é o inimigo das nossas almas, e ele tem um objetivo claro: semear destruição. Ele tenta roubar a paz, matar a esperança e destruir os relacionamentos. E o que torna isso ainda mais sutil é que ele faz isso em silêncio, sem que muitas vezes percebamos. Mas Jesus veio justamente para desfazer essas obras e restaurar o que foi danificado. Quando entendemos essa realidade espiritual, deixamos de lutar uns contra os outros e começamos a lutar em oração. Trocamos acusações por intercessão, gritos por clamor, raiva por sabedoria. A verdadeira guerra espiritual se vence com joelhos dobrados, com louvor nas madrugadas, com fé ativa. Blindar a casa é discernir o inimigo real e resistir a ele com as armas da luz. É lembrar que Jesus não apenas prometeu vida, ele prometeu vida em abundância. E essa promessa começa dentro da nossa casa. Você já se perguntou por que a oração tem tanto poder para mudar o ambiente da sua casa? A resposta está no coração de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele nos dá um caminho claro.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa terra pode muito bem ser sua casa. Quando há oração no lar, há cura. Quando há arrependimento, há restauração. Deus não se move apenas por necessidade. Ele se move por corações quebrantados. Um lar que ora junto se fortalece junto, se purifica junto e se aproxima da presença que traz verdadeira paz. A oração é a linguagem do céu e também é a arma mais eficaz contra os ataques espirituais. Não é preciso palavras bonitas, mas sinceridade. É na sala, no quarto, na cozinha, em qualquer lugar onde houver clamor, Deus se manifesta. Não subestime uma simples oração feita de manhã ou um louvor sussurrado durante o dia. Cada ato de fé abre brechas para que o céu toque a sua casa. Se queremos blindar espiritualmente o lar, precisamos levantar um altar de oração dentro dele, e isso começa com você. Uma vida que ora, uma casa que se humilha diante de Deus, se torna uma fortaleza impenetrável. Você já sentiu paz sem motivo aparente? Aquela tranquilidade que invade o coração mesmo quando as circunstâncias não mudaram? Muitas vezes, isso é fruto da presença invisível de Deus ao nosso redor. Em Salmo capítulo 34 e versículo 7, está escrito: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Essa é uma das promessas mais reconfortantes para quem deseja proteger seu lar. O temor ao Senhor, que é reverência, respeito, submissão e amor, atrai proteção espiritual. Deus não apenas envia anjos esporadicamente, ele acampa ao redor. Isso significa permanência, constância, vigilância contínua. Imagine o seu lar sendo cercado por sentinelas celestiais, atentos a cada movimento, prontos para agir conforme a ordem de Deus. Essa não é uma imagem poética, é uma realidade espiritual. E ela se manifesta quando há temor ao Senhor no coração dos que habitam a casa. Temer a Deus é viver com integridade, cultivar ambientes de louvor, rejeitar o pecado e buscar a sua presença em tudo. E quando isso acontece, a casa deixa de ser apenas um endereço. Ela se torna morada protegida, lugar de livramento e descanso. Existe uma proteção que não pode ser vista com os olhos, mas que é mais real do que qualquer tranca, muro ou alarme. É a cobertura do sangue do Cordeiro. Em Êxodo capítulo 12, versículo 23, lemos: "Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir." Esse versículo fala do momento em que Deus livrou o povo de Israel da morte no Egito. O sangue do Cordeiro nos umbrais da porta era um sinal de obediência e fé, e também foi a barreira que impediu o mal de entrar. Hoje o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, é a nossa proteção. Cobrir a casa com o sangue de Cristo é um ato espiritual profundo, é declarar em oração: este lar pertence a Jesus. Nenhuma destruição terá acesso aqui. Essa cobertura se estende sobre as pessoas, os relacionamentos, os sonhos e o futuro da família. Não se trata de um ritual ou de uma superstição. É um posicionamento de fé. Ao clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua casa, você está invocando a justiça, a redenção e o poder de Deus para agir com autoridade contra qualquer ataque espiritual. É uma blindagem invisível, mas infalível. Você já percebeu como o que entra na mente também afeta o ambiente ao seu redor? Uma casa espiritualmente protegida também precisa ser emocionalmente saudável. E isso começa pelos pensamentos. Em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo nos exorta: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco." Aquilo que alimenta a mente,
molda o espírito. Pensamentos impuros, negativos ou ansiosos contaminam o ambiente da casa. E isso se expressa em palavras ríspidas, reações exageradas, ambientes carregados. Por outro lado, quando cultivamos pensamentos puros e alinhados com a palavra de Deus, promovemos paz, equilíbrio e cura ao nosso redor. Blindar o lar também é cuidar do que se permite ouvir, assistir, conversar e repetir dentro de casa. É fazer da sala um lugar de louvor, da cozinha um espaço de gratidão, dos quartos ambientes de descanso e oração. É eliminar o que perturba e valorizar o que edifica. Quando a mente é purificada pela palavra, o lar é preenchido pela paz. E a paz não é apenas ausência de conflito, é a presença ativa de Deus reinando sobre tudo. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa reflexão: a escolha. Você pode ter aprendido princípios, conhecido promessas e entendido estratégias, mas nada disso substitui a decisão de consagrar de fato sua casa ao Senhor. Em Josué capítulo 24 e versículo 15, o líder do povo de Israel declara com firmeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma escolha diária, intencional e profundamente espiritual. Não é apenas ter uma Bíblia aberta na estante ou orar de vez em quando. É viver com o propósito de que tudo na casa, as conversas, os relacionamentos, os sonhos, esteja submisso à vontade de Deus. Uma casa que serve ao Senhor não é perfeita, mas é protegida, porque onde há entrega, há cobertura. Se você sente que sua casa precisa de proteção, direção, cura e paz, então chegou o momento de fazer essa entrega em oração. Vamos orar juntos agora e consagrar cada canto do seu lar ao cuidado de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti com humildade e fé. Te agradecemos por mais um dia, pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui buscando Tua presença. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não percebemos, Tu estás cuidando da nossa casa. Hoje, Pai, queremos consagrar o nosso lar a Ti. Pedimos que visites cada cômodo, cada parede, cada coração que habita neste lugar. Que toda raiz de confusão, enfermidade, divisão ou tristeza seja arrancada agora, em nome de Jesus. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, reine sobre esta casa. Entregamos a Ti nossas preocupações, nossas lutas, nossas limitações. Tu sabes, Senhor, onde precisamos de cura, de reconciliação, de provisão. Pedimos que os Teus anjos, conforme está escrito no Salmo capítulo 91, e versículos 10 e 11, sejam enviados para guardar esta casa em todos os seus caminhos. Que nenhum mal nos suceda e nenhuma praga chegue à nossa tenda. Declaramos sobre este lar o sangue do Cordeiro, como em Êxodo capítulo 12 e versículo 23, para que todo destruidor passe longe. Rejeitamos toda influência maligna e declaramos: esta casa pertence a Jesus. Aqui o Senhor tem liberdade. Aqui o Senhor reina. Que nossos pensamentos sejam purificados, como está em Filipenses capítulo 4 e versículos 8 e 9, e que nossas palavras sejam fonte de vida. Que a Tua presença transforme este lar em um ambiente de paz, fé e esperança. E assim como Josué declarou, nós também dizemos com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa bandeira, o nosso compromisso, a nossa verdade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários com fé: minha casa pertence a Jesus. Essa simples declaração é um ato de fé e um sinal espiritual poderoso. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que precisa dessa proteção sobre o lar. E se deseja continuar recebendo devocionais como este, inscreva-se no canal. Aqui, caminhamos juntos todos os dias, em fé, na presença do Senhor. Assista também ao próximo devocional. Ele vai fortalecer ainda mais a sua vida espiritual e trazer paz para os dias difíceis.
Que o Senhor abençoe e proteja você e toda a sua casa. Até a próxima.